Eu gostaria de, antes de convidar o Alexandre e a Neca para participar, em nome da RAPS, dizer que este evento de hoje, ele está inserido dentro de um processo de construção de uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável do Brasil. Nós, como rede, temos hoje 380 pessoas na nossa rede, no Brasil inteiro, entre líderes, jovens e empreendedores cívicos. Temos vários aqui que são líderes, empreendedores, e dezenas que estão acompanhando pela internet. Então, todos receberam um documento que propõe um debate dentro da nossa rede para que nós possamos indicar quais temas serão fundamentais nesse caminho, nessa discussão. Então, nós recebemos dezenas de contribuições já até agora, e formatando estas contribuições de temas, sugestões de temas, nós identificamos 6 eixos, 6 principais temas. Um deles, o de hoje, tem a ver com educação e cidadania. Os demais são ética e governança, mudanças climáticas, cidades sustentáveis, economia para a sustentabilidade, e o 6º eixo, biodiversidade e uso de recursos naturais. Então, nesses 6 eixos temáticos, nós vamos desenvolver com um responsável, com um coordenador, uma série de debates, de eventos para aprofundar esta discussão. Então, o evento de hoje se insere nesse contexto, é o primeiro evento do eixo Educação e Cidadania, e o Alexandre Schneider, que é líder RAPS 2014, foi secretário de Educação em São Paulo, candidato a deputado estadual, muito bem votado, por pouco não se elegeu, mas tem uma contribuição importante. Então, convidamos o Alexandre para fazer a curadoria e ser um responsável e coordenador desse eixo Educação e Cidadania. Então, o Alexandre vai explicar um pouco agora como nós vamos fazer, mas em nome de todos da RAPS, inclusive da nossa vice-presidente, que está aqui, que a Neca tem esse papel, ela é fundadora, vice-presidente e uma das principais apoiadoras. Então, a gente agradece a presença, sempre presente, e o Alexandre, a quem eu convido para dar sequência. Alexandre. Bom, obrigado, Marcos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a quem está acompanhando a gente pela internet. Essa é a nossa primeira reunião, e a reunião do Grupo de Trabalho de Educação aqui da RAPS. E ela se reveste de importância porque é o reconhecimento que a educação é estratégica para o desenvolvimento sustentável, e o reconhecimento de que a garantia da educação de qualidade para todos é que vai garantir com que a gente tenha efetivamente um desenvolvimento sustentável em todas as dimensões da sustentabilidade no nosso país. O Brasil, como todos sabemos, ainda, apesar dos avanços nos últimos 20 anos, ainda não consegue garantir esse direito. E é o desafio que está lançado para todos nós como sociedade garantir. A ideia desse grupo de trabalho é, ao longo desse ano, constituir e trabalhar com as principais instituições, pesquisadores, profissionais da educação, pessoas que militam na área da educação, na construção de uma convergência possível, na construção de uma visão compartilhada do que é a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos trabalhar ao longo desse ano com uma série de atores para construir esta visão. Além de tudo, além deles também, não dá para deixar de lado os membros da rede RAPS, líderes políticos, empreendedores e jovens que vão participar também da construção desta visão. O Brasil tem um mapa já de um caminho para a construção de uma melhor educação nos próximos anos, que é o Plano Nacional de Educação. Esse plano ele estabelece uma série de metas e estratégias para, até 2024, a gente chegar a uma educação melhor, com mais qualidade do que a que nós temos hoje. Os municípios têm um papel fundamental na garantia de boa parte desses direitos, especialmente na educação básica. Então, para que a gente consiga vencer esses desafios, é muito importante que os municípios atuem
na educação básica para garantir educação de qualidade. A gente tem desafios nesse caminho, alguns deles. A ampliação das matrículas na educação infantil, e esse é um desafio quase que exclusivo dos municípios. A trabalhar na questão federativa e garantir com que a União, os estados e municípios efetivem um regime de colaboração, que é algo que o país ainda não conseguiu, valorizar os profissionais da educação, enfim, uma série de desafios que nós vamos ter como sociedade chegar lá e garantir nos próximos anos. Temos um mapa, temos uma sociedade que precisa ser mobilizada e já está mobilizada, nós vamos trazer essas discussões para cá, e temos aí a necessidade de garantir um mínimo de cidadania por intermédio da educação de qualidade para todos. A gente está aqui com uma pessoa que para nós é muito especial, além de ser vice-presidente do Conselho, é uma educadora que tem uma experiência muito rica. Experiência como pesquisadora, é doutora em Psicologia da Educação e é pesquisadora na área, como militante, fundou organizações na área da educação, milita nessas organizações em parceria com o setor público, com o setor privado, trabalhando na base, né, e trabalhando na área de pesquisa, e também andou se enveredando pela política recentemente, foi coordenador, uma das coordenadoras do programa de governo da Marina Silva em 2010 e em 2014. Então é uma experiência que para nós, da nossa rede, para os educadores que estão acompanhando, a gente tem profissionais da educação que estão acompanhando, estão aqui, e outros que estão acompanhando, é muito relevante, muito importante para a gente iniciar com sorte e com virtude esse nosso debate. Muito obrigado pela sua participação, né, que eu vou passar a palavra para você. Bom, obrigada, boa noite a todos e a todas. Eu acho que é muito bom poder estar aqui hoje com vocês e, enfim, acompanho a RAPS e tenho a maior admiração por esse trabalho de que a gente possa estar contribuindo para a área da política. Né? Como o Alexandre falou, obrigada as palavras, e eu conheço o Alexandre já há muito tempo, a gente fizemos parcerias juntos pelo centro, era secretário, não sei se eu estou mexendo aqui. Tá. Alô? E, enfim, enquanto ele era secretário de Educação, então acho que a gente tem um percurso percorrido de uma forma próxima, então muito bom estar aqui, muito bom estar discutindo, o Alexandre que está coordenando essa área de educação. E eu falo que eu tenho um especial, eu dou muita importância à RAPS, porque a partir dessa experiência, como o Alexandre falou, desde 2010, que eu enveredei também pela área da política, eu vejo como a gente tem que estar realmente, as pessoas têm que estar aprofundando, têm que estar participando da área da política mesmo, né? Não é só falar de ONGs, de causas, tudo isso é importantíssimo. Mas se nós não mexermos na política, nós vamos andar mais devagar do que nós já temos andado até hoje, né? Então isso para mim ficou muito claro, essa importância. Então, e ao mesmo tempo, num momento em que o país vive um momento histórico que a gente está sabendo, estamos todos vivendo e participando de alguma forma, é mais importante ainda que pessoas que tenham conteúdo, pessoas que tenham uma ética, pessoas que tenham como causa o país estejam dentro da política, porque senão nós vamos realmente entregar só para a mediocridade que a maior parte a gente está assistindo hoje. Não vamos generalizar, mas a maior parte dos políticos hoje tem uma visão muito rasa de um interesse muito próprio, pessoal e eleitoreiro, né? Acho que a gente tem que reverter essa situação e pensar realmente no interesse do país, com o interesse de Estado.
Então eu acredito muito nas várias ações, dentre elas na RAPS, né? Bom, e eu também queria começar, antes de entrar no tema específico, né, pontuando a importância que eu vejo também de uma instituição como a RAPS, que a gente possa contribuir para sair do que hoje eu li, hoje ou ontem, que eu achei uma boa denominação para a gente não precisar ficar personalizando, para sair desse fla-flu que nós estamos vivendo no país hoje, né? Ou somos nós ou são eles, ou é Fla ou é Flu, é Flamengo ou é Fluminense, né? Então, eu acho que as pessoas que têm uma visão um pouco mais aprofundada, as pessoas que têm a capacidade e a possibilidade de ter uma visão maior, enxergar um pouco mais e pensar no país, têm que realmente ter uma responsabilidade por esse país. Eu acho que esse Fla-Flu não vai levar em nada. Nós estamos acirrando e nós não estamos vendo saídas, né? E então, eu acredito que a gente tem responsabilidade por esse país. Acho que lideranças, para citar duas, como Fernando Henrique e Marina Silva, têm apontado isso, têm apontado críticas ao governo, mas têm também mostrado uma posição de bom senso e de que agora não é hora de jogar tudo para cima e o país virar um caos, né? Então eu estou falando tudo isso porque eu acredito nisso. Eu acho que a RAPS pode ser um espaço dessa discussão na medida em que acolhe os diferentes partidos. Então, sem dúvida, é um espaço propício para isso e nós estamos precisando desses espaços nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Vocês devem ter acompanhado bastante durante a campanha. Eu fui uma pessoa muito visada e desconstruída, para usar um termo leve, mas eu queria contar hoje, por isso que eu falo assim, a importância que eu acho que tem algumas pessoas que estão acima disso. Então, eu fiquei muito feliz hoje e muito orgulhosa mesmo, porque o ministro Renato Giannini ligou sexta-feira a assessoria dele e ele foi hoje ao SEMPEC. Nós passamos a tarde conversando, né? Quer dizer, apesar de tudo que o PT fez, ele passa por cima disso e ele vai lá. Não é que eu pedi uma reunião e fui lá no Ministério. Ele foi lá no SEMPEC, passou a tarde toda lá discutindo com a equipe. Eu acho que são algumas pessoas que estão querendo sair deste Fla-Flu, embora tenham seus campos. E ótimo, ainda bem, cada um tem sua posição. Aqui no RAPS nós temos também muita gente do PT, gente da Rede, gente do PSDB, enfim. E eu acho que é disso que se trata, na minha opinião, quem quer ter uma responsabilidade pelo país, né? Bom, quando o Alexandre conversou comigo, né, eu acho que o Plano Nacional de Educação está na pauta da discussão hoje, então, sem dúvida, é um momento importante para que a gente possa estar discutindo, né? Eu procurei, mas é um tema árido, meio chato mesmo, mas vamos tentar, a gente tenta fazer até menos tempo essa apresentação para poder depois ter uma discussão maior, né? Mas eu acho que ele é importante, embora eu acho que é chato, ele é importante, principalmente quem está aqui ou que está pela internet, que vai querer sair como candidato a vereador ou a prefeito, é fundamental entender, saber minimamente do que se trata quando nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação. Acho que, como o Alexandre colocou, nós estamos, acho que a sociedade brasileira chegou a um consenso da importância da educação. Eu me surpreendi muito e fiquei muito feliz em junho de 2013, quando aquelas manifestações pediam educação padrão FIFA, não queremos não queremos, não é futebol, mas enfim, queremos educação e saúde de qualidade e educação padrão FIFA. Então, acho que existe um consenso, existe uma intenção na sociedade, um desejo na sociedade
e a conscientização da importância da educação e um desejo que a educação seja de qualidade, porque que essa educação não é de qualidade. Mas ninguém sabe o que é isso. E a educação, infelizmente, o Alexandre sabe bem, mas talvez melhor do que eu, não é uma coisa que 1 mais 1 igual a 2. É complexo, não adianta. Todo jornalista vem e fala, então qual que é o principal problema da educação? Não dá para falar o principal problema da educação, infelizmente. Se desse, seria ótimo. São vários. E a gente tem que ter uma visão sistêmica, um setor da educação depende do outro, uma coisa está alinhada com a outra, e é muito difícil descolar isso e falar, bom, então o principal ponto é esse. Não dá. Então vamos tentar, eu acho que eu fiz uma apresentação, tem 3 pontos, assim. Uma visão geral dos dados da educação, mas já com um recorte da questão das desigualdades. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que entre os pontos principais na educação, se nós não enfrentarmos as desigualdades educacionais que nós temos, nós não vamos dar um salto de qualidade na educação, porque se trata em torno de 30% dos estudantes estão nesta faixa de alta vulnerabilidade social ou em escolas de alta vulnerabilidade, e são as escolas onde tem os piores IDEBs, os professores com mais precários e tudo isso. Então, são as escolas que estão nas periferias das grandes metrópoles, são as escolas que estão na zona rural, são as escolas do norte e do nordeste, principalmente das regiões mais longínquas do norte e do nordeste. Então, aí é que nós temos grandes desigualdades. Então, eu vou fazer um primeiro panorama geral da educação, salientando um pouco a questão das desigualdades, que são raciais, né, étnicas, são regionais, e depois entrar no Plano Nacional de Educação e o que é específico do município no Plano Nacional de Educação e o que é de 2015 2016, que já está dentro do Plano Nacional, algumas metas a serem cumpridas ou que deveriam ser, pelo menos, né, a partir disso. Bom, para ter uma ideia, nós temos 82% da educação básica é a educação pública e 17% na educação privada. Estava vendo um número agora, esses dias, na Finlândia, que é o grande modelo, que é maravilhoso mesmo, tem 800 mil alunos, nós temos 50 milhões, né? Um pouco diferente. Ou a Coreia, que tem também um pouco mais que 800, mas ficam os modelos, como se a gente pudesse ter. Claro que eles têm coisas boas, a gente pode se inspirar. A Finlândia, principalmente, maravilhoso, mas 800 mil alunos, você tinha mais que isso, né, Alexandre? 1 milhão, pois é, só em São Paulo. Bom, enfim, então, o que aqui esse dado mostra é que nós temos ainda cobertura, não estamos com a cobertura de 4, 5 anos, que é uma das metas, nós vamos ver isso, e isso tem a ver diretamente com o município, tá? A responsabilidade, como o Alexandre já falou, do município, então deveria ter pelo Plano Nacional até 2016 100%. Aqui onde a gente praticamente universalizou, que é o ensino fundamental, e de 15 a 17 anos nós temos 84% dos alunos, mas não quer dizer que eles estão no ensino médio, tá? Porque muitos alunos estão defasados, então de 15 a 17 anos tem 84% dos alunos que estão na escola, né? O IDEB também, ali eu esqueci de falar, mas aqui nós estamos falando do IDEB nos estados do Alagoas e Sergipe, nós temos os menores índices do IDEB, chega a 2,8, né, de IDEB. Aqui é Brasil, uma média que sempre esconde as diferenças, mas enfim, o que a gente vê é que nós vamos decrescendo, né? Já aqui é de 2013, 4,9 nos anos iniciais, quase chegando a 5, mas aí vai caindo 4 e 3,4 no ensino médio. Importante dizer que o último IDEB que foi divulgado, nós recuamos em vários estados, houve um decréscimo do IDEB em relação
ao IDEB de 2011. Então, não só nós não melhoramos, como nós pioramos e nós não atingimos as metas colocadas pelo MEC, que não eram metas impossíveis, desafiadoras, não são metas desafiadoras. E a gente não atingiu, a maioria dos estados não atingiu as metas do IDEB, né? Então, nós temos ainda crianças fora da escola, 3,6 milhões, né, que é o equivalente à população do Uruguai. Quando põe em percentual não é tão grande, quando a gente põe em número absoluto a gente vê o tamanho do buraco, né? Aí tem todas as diferenças entre crianças brancas, negros e indígenas, né? A Unicef tem vários trabalhos nessa direção. E o abandono escolar precoce atinge mais da metade dos jovens de 18 a 24 anos dos mais pobres. Quer dizer, aquele quinto, dividindo a população, né, em quíntuplos. O quíntuplo mais pobre é onde a gente tem o maior abandono e é onde tem o maior percentual ainda de alunos que abandonam a escola, né? Bom, isso aqui tá vendo isso, quer dizer, a frequência, a taxa de frequência no ensino médio, que é um dos grandes problemas do Brasil hoje, também por renda. Então, aqui seriam o mais pobre, aqui o mais rico, tá certo? Então, enquanto 62% daqui, que é o extrato mais rico da população, está no ensino médio, só 23% do quinto mais pobre, né? 8 entre 10 adolescentes dos mais pobres não frequentam o ensino médio. É muito. Isso que eu falo, nós estamos falando de desigualdades, não é uma coisa residual, é realmente, e aí a gente não vai avançar em ilhas de excelência. Eu vi outro dia um dado, Alexandre, que eu achei outro dia foi ontem, super interessante. Me falaram, na verdade, um estudo feito no SEBRAP que mostra que o SUS, na área da saúde, nós temos e isso é graças ao SUS, em termos de Brasil, vou pôr entre aspas, uma mediocridade mais equitativa do atendimento. E na educação, nós temos ilhas de excelência e absolutas desigualdades e falta de condições totais na educação, né? Mas é um estudo interessante que vale a gente ver e optar o que a gente quer também, sabe, enquanto país, né? Porque com toda a mediocridade do SUS ele ainda é destacado como um dos sistemas de saúde que incorporaram mais pessoas em termos internacionais, né, em termos mundiais. Bom, e também só para dar um dado do ensino superior, de novo, os 20% de menor renda, entre os 20% de menor renda, de 18 a 24 anos, apenas 4% estavam no ensino superior. Em 2011, isso pode ter melhorado um pouco e talvez piore mais um pouco de novo com o FIES tendo caído tanto, enquanto os 20% de maior renda, 47% estava no ensino superior. No SEMPEC, nós temos feito várias pesquisas, a Alexandre conheceu um pouco isso, mostrando a importância, ou não é a importância, o efeito do território nos resultados de aprendizagem dos alunos. Então, assim, de uma forma bem resumida, só para dar um exemplo, se nós pegarmos o mesmo nível socioeconômico baixo de uma camada da população, se esses alunos deste mesmo nível socioeconômico estão numa escola, num território de alta vulnerabilidade social, que é um território precário, com pouco situação de rede de esgoto, poucos equipamentos públicos e tudo isso, eles terão um rendimento menor do que alunos do mesmo nível socioeconômico que estão em escolas, mesmo na periferia, mas eu estou falando de grandes cidades, tá? Em escolas que estão nas áreas centrais dessas periferias, né?
Então a gente mostra também esse efeito que a gente está chamando um pouco de efeito território, né? Porque são escolas mais precárias, onde os referenciais culturais são muito mais estreitos, onde os professores não querem estar lá, dar aula, onde faltam mais, e aí vai acumulando uma série de defasagens, né? Bom, Plano Nacional de Educação, chegamos aqui, né? Então, fiz esse panorama com esse foco das desigualdades, e é uma lei que foi sancionada só em 2014, ou seja, desde 2010, deveria estar, né, ele foi 2011 para o Congresso, o MEC só mandou em 2011, eu acho, fim de 2010, então. Mas deveríamos ter votado em 2010, porque ele deveria ser um plano de 2010 a 2020. Ele ficou 4 anos no Congresso, muito por conta do governo que não queria votar, e muito por conta, estou simplificando, mas não é longe do que foi mesmo. Porque o governo não queria o aumento do financiamento da educação. Então, ficou segurando o plano basicamente por isso. O Plano Nacional de Educação, para quem não sabe, ele, com todos os defeitos que ele tem, é óbvio que não é um plano perfeito, mas é o que eu falo, é o que nós brasileiros conseguimos fazer. Foi o melhor que nós pudemos fazer. Ele é um plano que fruto de uma participação muito intensa, que começa nas escolas, com reuniões, vai para os municípios, discussão nos municípios com as diferentes entidades que formam, tem toda uma metodologia para se formar. Os municípios elegem delegados que vão participar da discussão em nível estadual, que discutem no estadual e que depois discutem em nível nacional, e se chegou a um enorme documento, o MEC sistematizou em 20 metas. Dentro das metas tem as estratégias. Então, do meu ponto de vista, com todos os possíveis defeitos que a gente possa ver, aqui está, como diz o Alexandre, o mapa da mina. Aqui estão os principais problemas do Brasil hoje e as estratégias. Eu acho que o MEC, naquele momento, era o Fernando Haddad, teve do meu ponto de vista, a grande qualidade de ter transformado um documento enorme em 20 metas e colocou tudo mais como estratégias das metas. Então tem muita coisa, muito mais do que as 20 metas, mas estão como estratégia. Tem problemas vários, entre eles que não tem orçamento acoplado com as metas. Então isso, entre outros problemas, mas esse é um dos grandes problemas que tem. Bom, então, aqui o que interessa também para vocês para o ano que vem, a aprovação. E aí o plano vale por 10 anos. Então, não é porque agora só vale até 2020, ele vai valer até 2024. Né? Com a aprovação, os estados e municípios terão até este ano para elaborar os seus planos de educação, e de uma forma participativa, como foi feito. Aqui eu não vou ler, tem todas as metas, as 20 metas, mas eu vou só falar a palavra-chave de cada meta, só para vocês terem uma ideia do que aborda, né? A meta 1, universalizar até 2016. Então já estamos falando, quem foi eleito já vai ter um trabalho aí, né? Que é universalizar a educação infantil. A gente viu ali, tinha 82%. Então tem que estar todas as crianças a partir de 4 anos na escola a partir de 2016. E aumentar em 50% as vagas para a creche, que isso é também a responsabilidade só do município. Né? O segundo está falando da universalização do ensino fundamental, hoje em dia em 9 anos. A terceira meta, estamos falando do ensino médio, né, da população de 15 a 17 anos, especificamente deveria estar no ensino médio, mas de aumentar para que essa população aumentar para 85% dessa população no ensino médio. A gente viu no slide anterior que é bem menos do que isso. A meta 4 é a questão da inclusão. Então foi uma briga enorme, porque se as crianças, estudantes que têm alguma deficiência, transtornos e tal, as APAES brigaram muito, né, se tem educação especial, se isso está incluído dentro da escola. Ficou uma meta mais aberta, não
e tinha uma briga de querer acabar com as APAES, ficou uma coisa aberta, onde é obrigado o Estado o Alexandre fez um trabalho belíssimo aqui em São Paulo, né, Alexandre? Depois você conta, acho que é importante, com essa questão dos deficientes, de pensar a educação inclusiva. Meta 5, alfabetizar todas as crianças até no máximo 3º ano. Gente, a gente ainda não conseguiu o básico do básico do básico, que é alfabetizar as crianças até 8 anos de idade. Meta 6, tempo integral, então aumentar no mínimo 50% das escolas ou 25% dos alunos. Meta, já era a meta 6, né? A meta 7, a questão do IDEB, então aí a qualidade da educação aumentar. Em termos daí, estamos falando de conteúdo, de língua portuguesa, matemática, talvez entre ciências também. Aumentar a escolaridade média da população, né, entre 18 a 29 anos, para alcançar no mínimo 12 anos de escolaridade. Isso é o que todos os estudos internacionais mostram que é o mínimo para a pessoa sair da linha da pobreza. É o mínimo ter 12 anos de escolaridade. A nossa escolaridade aumentou bastante, mas se não me engano sou muito ruim de números, por isso que eu trouxe isso. Acho que estamos em 8, não é? Acho que é 8 anos, e já aumentou muito nos últimos 10 anos. Mas, assim, 12 é o mínimo considerado para sair da pobreza. Então, estamos longe. A meta 9, elevar a questão da alfabetização. Então, de novo, nós ainda temos uma taxa de analfabetismo alta, que não diminuiu, né? Acho que diminuiu 0, ali, é 9, entre 9%. Porque é mais difícil, lógico. Primeiro que é a população mais velha, siga a população que está nos rincões do país, então não é fácil, mas também pouco esforço se fez nos últimos 4 anos, para eles nos últimos 10, mais que 4. Bom, oferecer matrículas de jovens, que é EJA, jovens e adultos, que também é uma coisa do município, né? Então o EJA, que é a educação de jovens e adultos, também é responsabilidade dos municípios do ensino fundamental. Triplicar as matrículas de ensino profissional e técnico em nível médio, e as matrículas também, elevar a matrícula bruta do ensino superior também. Nós também temos, comparado com outros países da América Latina, não é nem com a Finlândia, nem com a Coreia, a gente está muito abaixo do nível de escolarização no ensino superior. A meta 13, a qualidade do ensino superior, então aumentar o número de mestres e doutores, elevar o número de matrículas na pós-graduação. E aqui nós vamos ter metas 15, 16 e 17, que tem a ver com a formação dos professores, com salário e formação aqui nos dois, então todos os professores terem formação superior, de licenciatura e tal, aumentar o nível de pós-graduação. Essa é uma meta muito discutida, que é a questão dos salários dos professores, então os salários terem uma equiparação a outros profissionais de outras áreas com o mesmo perfil educacional, que é um pepino grande, porque nós temos o piso salarial que não chega a R$2.000, 1.900 e alguma coisa, e que a maioria dos estados não cumpre isso, né? Esse é 1.900 para 40 horas, não são todos em sala de aula, é 1/3 fora da sala de aula, mas a maioria dos estados não cumpre um piso que foi aumentado agora a 13%, e com aumento de 13% foi para 1.900 e alguma coisa, né? Bom, e a meta 18 é plano de carreira de professor, meta 19 é a questão da gestão democrática, então ser uma coisa mais participativa e apoio da comunidade e tudo, e a meta 20 aumentar o financiamento para 10%. Aqui estava a grande briga que o governo segurou. Bom, desafios. Então vamos agora só algumas questões que eu destaquei aqui.
Em junho de 2015, ou seja, amanhã, já vence o prazo da elaboração dos planos estaduais e municipais da educação. Então, aqui o que nós temos, né? Que 2.584 municípios está com uma comissão coordenadora instituída para começar a discutir o plano. 445 municípios nem começaram. 1.500 já estão com diagnóstico concluído, porque para fazer o plano você precisa ter um diagnóstico para o plano conversar minimamente com o diagnóstico, né? 629 estão com o documento elaborado, e aí vai um pouquinho com consulta pública, aqui com o projeto de lei elaborado, com a lei aprovada. Na verdade, são pouquíssimos. Então, é isso. Quer dizer, em junho tem que estar os 5.200 municípios e os 27 estados. Enfim, mas existe uma pressão, viu? Acho que o bom é que hoje em dia existe uma pressão para que existem ONGs, a Campanha Nacional da Educação fica fazendo um trabalho bem forte no cumprimento disso, e o atual ministro, pela primeira vez, porque a Dilma não tinha citado o Plano Nacional de Educação, o Cid Gomes não tinha citado o Plano Nacional de Educação, esse ministro citou e falou que vai colocar para frente o Plano Nacional de Educação. Bom, as médias do IDEB, que também em junho deveria ter uma melhoria nesse fluxo escolar e das médias nacionais, alcançando essas metas aqui. Só para lembrar, nós estávamos com 4,9, nesse que tem que alcançar 5,2, 4 nesse 4,7, dificilmente. O primeiro a gente pode alcançar, mas 4,7 muito difícil. Nesse próximo IDEB, e 4,3 também, porque era menos de 4 no ensino médio. Muito difícil de serem alcançadas essas metas. Bom, aqui também a questão da formação dos professores no ensino superior, que nós temos hoje 74%, a meta de 100% também até junho de 2015. Aqui a creche, esse é um pepino que o Alexandre, vou deixar para o Alexandre depois contar. Quem vai enfrentar essa questão no município não é fácil, e é uma pressão grande, e a turma da educação infantil é muito articulada, e fica lá, na porta do prefeito, na porta da Câmara Municipal, dia e noite, na porta do Ministério Público, e vai lá, ficam variando. Então, são metas que tem que ter a consulta pública, definir estratégia do que vai ser feito nas creches e tudo isso. Acho que são questões que devem estar polêmicas, que os prefeitos devem estar sentindo, os vereadores, e que vai cair no colo dos eleitos a partir do ano que vem também, né? Bom, meta de 4, 5 anos, também é questão municipal, né? Todas as crianças na escola a partir dos 4 anos de idade. Nós estamos com 87%, o que varia muito de lugar por lugar. O Nordeste tem muito. O Nordeste, mais possível que vai cumprir essa meta antes do que outras regiões. Por incrível que pareça, não quer dizer que é de boa qualidade, mas eles têm muita. Assim, a minha hipótese é que foi muita influência da Unicef no Nordeste, com a questão da educação infantil, então eles têm... eu acho que eles vão conseguir cumprir meta melhor, mais provável que o maior número de estados do Nordeste consigam cumprir essa meta, que é para 2016. Outro ponto para 2016, o Sistema Nacional de Educação. Então, eu citei a questão do SUS. Nós temos um sistema que é federalizado, mas que nós não temos uma articulação entre estados. Temos algumas coisas definidas na LDB, mas muito pouco. Também acho que o Alexandre pode falar mais sobre isso. A duplicidade de ações,
a falta de diálogo muitas vezes entre Estado e municípios e MEC, a dependência dos municípios, vocês que estarão na política municipal, a dependência dos municípios do governo federal é enorme, né? São Paulo não é tanto, mas também tem, mas pode se desviar e não ficar, mas a maioria dos municípios, alguns dependem quase que 100% do MEC. Então, essa questão de brigar por uma maior descentralização dos recursos, eu acho que é um tema importantíssimo, que é um tema dos municípios, das frentes dos prefeitos e tudo, mas sem dúvida é super importante. Vou mostrar um gráfico aqui do... Aqui, essa é uma batalha também que nós lá no SEMPEC defendemos o CAC, que é o custo aluno qualidade inicial. Isso também está no Plano Nacional de Educação e de ter que ser implementado até 2016. Será muito difícil, eu vou mostrar para vocês, depois tem uma comparação, mas é um estudo que foi feito que leva em conta tudo, construção da escola, formação dos professores, o custeio dos dias, reformas, tudo isso, para chegar a qual é o custo per capita por aluno. Na creche é um custo, ensino fundamental é um, na zona urbana é um, na zona rural é outra, tudo isso, tá? Atualmente, os recursos, financiamento da educação sem o CAC, 42% dos recursos o município é que está assumindo. Isso. O MEC só 18%. E os estados 40%. Né? É uma coisa desigual, absurda. E se com o CAC isso mudaria os municípios para 35%, a União para 31%. Porque aí o suposto do CAC é que a União vai complementar o custo aluno, tá? Que é o papel dela, como de equidade. E os estados 34%. E o próximo slide vai só mostrar a diferença, não vou passar isso. Só para vocês terem uma ideia, a diferença que é hoje, né? Em cada nível de ensino, o que o Fundeb... O maior valor passado no Fundeb, que é o fundo que custeia a educação. O Alexandre depois também, se tiver dúvidas, pode explicar um pouco melhor. É o per capita do custo educação que é repassado, que vem dos impostos que são do município, do estado, que vai tudo para a União, depois volta, enfim, aquele passeio que só a gente para entender por que isso acontece. Então, o que é repassado do Fundeb, que é onde a maior verba para os municípios, tá certo? Maior, para pegar aqui a creche, o maior valor, 4.000, menor 2.600, segundo o estudo, o custo aluno seria 9.000. Por quê? Creche é o mais caro mesmo, porque a criança menor, todo mundo que tem filho sabe disso, você não quer pôr o seu filho de meses com 30 crianças na mesma sala com um professor, né? Ou com um educador. Enfim, aqui vocês vão ver, aqui você vê que a diferença não é tão enorme entre o maior número repassado, o menor mas e o que é o custo aluno. Aqui também não é tão grave, olha, aqui entre o maior e aqui não é um estudo que é bem razoável, não é uma megalomania, uma loucura que pôs um custo ideal, é longe de ser o ideal. Tanto que chama inicial, porque a ideia é que depois de alcançar ele, você faça um custo aluno qualidade maior mesmo, assim, porque aqui é realmente levando em conta o básico, tá? Tanto que aqui, olha, aqui o maior é menos do que o CAC está propondo. Então, a gente lá no SEMPEC batalha muito por isso. Isso era junto com os 10%, e o CAC era o que o governo não queria. E por isso segurou tanto tempo isso. Então, eu acho que a gente está falando já, vou indo mais para o final mesmo da apresentação, não tenho ideia o horário muito, mas tá. Quando eu sempre falo essa discussão, o que a educação precisa? É mais recurso ou mais gestão? São os dois.
Quer dizer, não adianta também ter mais recursos se não tiver uma gestão que não roube, primeira coisa básica que os prefeitos fazem, né? Não sei se vocês viram no Fantástico, eu fiquei chocada domingo, com eles pegaram 3 municípios onde tem a maior receita municipal do país, tudo município pequenininho que tem petróleo, onde tem as refinarias de petróleo. E eu não sei repetir nenhum deles. Um acho que era na Bahia, um no Rio Grande do Sul, outro no Ceará, se não me engano. Não sei os nomes do município, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas são os municípios que têm a maior receita do país. Assim, um dos municípios, 90% da população não tinha saneamento básico. Não, um negócio assim, inacreditável. O prefeito já tinha sido preso 2 vezes. Então, um negócio inacreditável. Então, não adianta ter mais recursos se não tiver uma gestão, controle social, acompanhamento de resultados e tudo isso. Mas também, se não tiver mais recursos, nós vamos ficar patinando na educação. Porque o custo aluno hoje é baixíssimo. Você vê, o custo aluno, que é o maior, mas o menor, 2.000 e pouco por ano, é o menos do que custa uma escola particular por mês. 2.200 no ensino fundamental. Isso é um custo aluno ano. Então, achar que o problema da educação não é recurso, não é só, mas é também. Agora, com muita gestão, muito acompanhamento, muito resultado, né? Então, a questão do custo aluno do CAC, né, uma ação efetiva da União na promoção da equidade, eu acho que isso não acontece, não aconteceu nos últimos anos, e é uma coisa que a gente tem que pressionar, tem que brigar e lutar, porque é o papel da União isso, e não está sendo cumprido. E o Sistema Nacional de Educação também, que é fundamental para a gestão, para essa melhor gestão. Um dos pontos é a questão do Plano Nacional. Pode não conseguir instituir tudo de uma vez, mas vamos começando, instituindo, dando uma legislação melhor para os consórcios intermunicipais, os territórios cooperativos, que o Binho chama, enfim, começar a fazer associações e ter uma legislação que possibilite esse tipo de associação, que possa fazer uma melhor gestão dos recursos, né? Enfim, quando eu fiz o recorte dos dados pela questão da desigualdade, é porque a gente também lá no SEMPEC tem colocado muito fortemente a necessidade de políticas públicas específicas para esses territórios de maior vulnerabilidade, que hoje em dia são punidos, porque onde tem os piores IDEBs, e aí não recebe o bônus para o professor, sai na Folha, no Estadão, pior escola, os professores ficam morrendo de medo, enfim. E porque muitas vezes eles não têm as condições adequadas para isso, né? A maioria das vezes. Questão da gestão democrática, fundamental a valorização docente. Valorização docente é valorização simbólica da importância do professor, é salário, é plano de carreira e é especialmente formação. Formação inicial, formação, capacitação continuada ao longo da profissão, todas essas, não é só isso, mas todas as tecnologias que estão no mundo, que todas as crianças têm, mesmo na zona rural, mesmo nas periferias de São Paulo e tudo, os professores não têm essa capacitação, estão perdidos na sala de aula. E eu falo, a nossa qualidade da educação é do tamanho da qualidade dos nossos professores. Não tem mágica aí. Será assim. Então, se isso não for, no meu entendimento, deveria ser uma grande revolução a questão dos professores. Porque aí, se a gente for pegar o caso da Finlândia, foi aí que eles investiram desde 1970, nos professores, não foi em outras questões, né? E a questão da gestão dos recursos. Então, por exemplo, hoje o Fundeb tem que ter um conselho para acompanhamento do Fundeb nos municípios. Todos os municípios têm um conselho que vê como é que está sendo empregado, se está sendo empregado de acordo com a legislação, os recursos do Fundeb.
Isso é importante, mas isso é a coisa do burocratismo brasileiro. Claro que é importante, mas além disso, nós temos que começar a avançar para que esses conselhos eles possam acompanhar os resultados que esse recurso está atingindo com a educação. Quer dizer, às vezes ele pode estar tudo de acordo com a lei e não tem resultado nenhum na ponta por N motivos. Então, além do acompanhamento de como os recursos são empregados, que já é importantíssimo nesse país onde existem tantos problemas de corrupção, a questão dos resultados alcançados com esses recursos que também sejam acompanhados. Bom, finalmente, eu acho que nós estamos pensando hoje, isso é um outro tema que o Alexandre depois em outro momento vai poder estar falando mais ou trazendo gente para discutir, de uma forma mais específica, que é a questão da educação no mundo sustentável, né? O que nós temos, o que é essa educação em sustentabilidade, o que a educação tem a ver com a questão da sustentabilidade, né? Então, só terminando, acho que é o último slide, mas, fora todos esses problemas que eu coloquei para vocês, que não são poucos, eu sempre falo que nós temos que, por isso que eu costumo falar que isso não é uma questão de um governo. Só vamos dar esse salto e romper se a sociedade como um todo realmente se mobilizar de uma forma responsável pela educação. E não é um governo que vai conseguir. E por isso é uma política de Estado e da sociedade como um todo, liderada, obviamente, pelos governos, né? Porque nós temos que resolver todas aquelas questões que eu mostrei para vocês, que não é uma tarefa pequena, ao mesmo tempo que a gente pense nessa educação para um desenvolvimento sustentável, né? Então, é refundar a escola ao mesmo tempo que você resolve isso. Não dá para falar, primeiro nós vamos fazer isso, alfabetizar, depois nós vamos fazer aquilo, porque depois já é outro mundo. Daqui a 10 anos já será outro mundo, com outras necessidades, com outras demandas. E aí, assim, listei algumas coisas que a gente tem que pensar. A educação, que é o oposto do que hoje nós estamos vivendo, né? Tudo muito superficial, muito rápido, muito instantâneo, muito presente. A educação é complexa, é de longo prazo, ela é multidimensional, né? Então é ir contra a corrente de um mundo hoje que tem esses outros valores da rapidez, da superficialidade, de uma coisa depois da outra, acabou, vamos embora. Então, valores duradouros e dialógicos. Aí, questões aí são mais pertinentes, mais próximas do que a gente vê hoje, questão da flexibilidade, ludicidade. Então, sempre a educação, e eu acho com razão, é vista por todos os outros setores, ministérios, secretarias, como rígida, como não conversa com ninguém, como fechada em si mesmo, e todo mundo detesta a área de educação. Dizem que os prefeitos odeiam os secretários de educação, porque quem tem dinheiro são os secretários de educação que recebem dinheiro do Fundeb e não deixa eles usarem. Muitos conseguem. A educação também como um fator de fortalecimento da coesão social, também vai contra a corrente hoje, que está cada vez tudo mais fragmentado e tudo. Criação de formas associativas, cooperativas de solidariedade. E fundamento, a educação como um fundamento nos paradigmas das sociedades sustentáveis, né? Então, essa aqui é a tarefa de olhar para frente. Eu falo que o Pondé está olhando para trás, mas a gente tem que olhar para trás. Ele não fez essa coisa que eu estou falando, de fazer ao mesmo tempo esse olhar para frente. E ali, além do mais, não posso deixar de colocar a questão das tecnologias, né? Nós temos que levar em conta isso. Acho que esse impacto tecnológico faz com que as crianças hoje aprendam de outro jeito. Quem tem filho pequeno, neto e tal, sabe disso. Tem outra forma de olhar, tem outra forma de aprender. E, obviamente, toda essa facilidade que eles têm com as tecnologias, né? E agora acho que é o último mesmo, que é a educação hoje não pode estar restrita à educação escolar, né? Essa fronteira entre o que é formal e não formal, hoje em dia se rompe essas fronteiras, e é uma educação que está
que tem que ver essa interdependência entre indivíduo, meio ambiente e planeta. Então, nós estamos ali e com a comunidade. Quer dizer, é uma educação, uma escola que tem que estar... Nós estamos pensando na questão da sustentabilidade no mundo do século XXI, pensar uma escola aberta à comunidade, uma escola que faz essa interligação com o seu meio ambiente, ao mesmo tempo com o planeta, o local e o global, né? E do formal e o não formal e o informal, porque essa escola aberta que possa estar frequentando as crianças, os museus, os centros de pesquisa, os teatros, enfim, mesmo nas periferias, que também tem alguns desses equipamentos, que as crianças possam estar integradas no seu ambiente. Acho que é isso, a gente tem muitas coisas, a gente pode estar discutindo aí mais, tá? Obrigada, viu, gente? Bom, queria agradecer a NECA, abrir aqui o microfone. A gente tem aqui algumas perguntas que vieram da internet, do pessoal que está na internet, e acho que foi um bom desenho do desafio que a gente tem, né, de saldar uma dívida enorme que a gente tem com a nossa população, garantir educação de qualidade, incluir crianças que estão fora da escola, valorizar os profissionais da educação, garantir um processo de governança transparente para a educação. A NECA passou por todos esses processos, e ao mesmo tempo a gente olhar para a escola do futuro, né? Não dá para só saldar a dívida ou tentar pular uma etapa e ir para a escola do futuro sem resolver essas questões que são básicas para a gente construir a educação que a gente quer. Eu vou começar aqui com uma das questões que vieram da internet, e depois, quem tiver aqui quiser colocar alguma questão ou se manifestar, também seria interessante. Andréia Campos, cientista social. Depois da explanação da NECA, os dados demonstrados, constatamos que o ensino médio é o buraco negro da educação. Acredito que dados como 40% dos jovens da classe média não frequentam as escolas privadas dão para dizer que os métodos educacionais precisam ser revistos, pois é um índice alto. Isto foge da ideia de que os jovens precisam trabalhar e, portanto, não vão à escola. A falta de interesse desses jovens e por quê? O que está acontecendo com os nossos jovens e os professores que atendem a esse grupo? Na verdade, eu acho que era o quinto mais rico, mas não necessariamente são aqueles que estão nas escolas de ensino médio, à medida que a gente tem um número muito menor do que esse quinto. Você queria comentar um pouco sobre o ensino médio, os desafios? Bom, é um grande problema, é um dos grandes problemas, né? E acho que as pesquisas têm mostrado que os jovens estão abandonando a escola, mas isso não é uma questão só no Brasil, é importante colocar isso, viu? Nos Estados Unidos é um problema, em vários países da Europa também é um problema. Acredito que nos asiáticos não, porque eles obrigam mais contundentemente. Isso tem uma cultura mais disciplinada, não sei. Mas e no Brasil é um problema que não é só do Brasil, mas no Brasil ele fica potencializado com todos os problemas que a gente já viu, das desigualdades, dos abandonos e tal. Mas as pesquisas têm mostrado no Brasil, também fora, mas as do Brasil também, que o principal motivo que os jovens alegam para estar saindo da escola são dois principais, três, mas que é a falta de interesse que eles têm, que é incrível, porque você pensar que também todas as pesquisas mostram que quanto mais graduado você tem um potencial de emprego melhor, né? Então é a falta de interesse. O fato da escola estar desconectada do mundo deles, não entende o que tem na escola, a relação com o mundo deles, e em terceiro lugar é por questão de emprego, mas é bem menos a questão do emprego. Tá? Então acho que é isso, nós estamos com uma escola absolutamente defasada do século XXI. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer as coisas ao mesmo tempo, porque senão nós estamos perdendo esses jovens, vamos perder uma geração aí que está abandonando a escola, que não está se formando,
Então, é um currículo defasado, uma organização escolar restrita, que não, de novo, não está discutindo, não está incluindo as tecnologias. Lógico que tem exceção, tem escolas que estão, mas não é só que não estão incluindo as tecnologias, também não estão incluindo as tecnologias, mas não estão discutindo as questões contemporâneas, da sustentabilidade, da mobilidade urbana, das discriminações, de homofobia e tal. E os professores também, dá um mérito para eles não estão discutindo porque eles não sabem como. Então, eles morrem de pavor dos alunos fazerem uma pergunta sobre questão de discriminação racial, por exemplo, sobre questão de drogas, sobre questão de sexualidade. Eles morrem de medo, porque eles não sabem, eles não foram formados para isso. Então, é por isso que eu falo, a educação, a questão da formação é uma revolução que tem que ser feita, né? Enfim, então é mesmo um problema, mas e acho que tem algumas experiências, Pernambuco tem algumas experiências que estão abrindo para o ensino médio integral, o ensino médio com uma maior flexibilidade e com uma maior conexão entre o mundo real e a escola. Boa noite, eu sou o Michel, da turma desse ano do Empreendedores Cívicos. Nesse contexto das tecnologias, desse modelo tão antigo da educação, que até hoje a gente pratica uma coisa secular, né, um modelo secular, nesse contexto de união, Estado, município e sociedade, de quem é o papel de articular, no entendimento de vocês, as melhores práticas, experiências, para que as escolas consigam se organizar e ter iniciativas que saiam desse modelo antigo e experimentem e ganhem escala experimentos como esse que acontecem isolados em algumas prefeituras, sempre que a iniciativa privada querendo inclusive vender soluções, né? A educação vindo a reboque da venda das soluções e não o educador pensando. No entendimento de vocês, como que isso poderia ser organizado nesse contexto político? Bom, vou falar depois, não sei se o Alexandre quer falar. Acho que essa última observação, ele deve ter muita experiência, todos os secretários falam, quer dizer, porque eles são assediados por todas as empresas com a tecnologia mágica que vai resolver todos os problemas da educação. Imagino que você deve ter sido também. Tanto que eu acho que tem se falado muito, e tem um grupo aqui em São Paulo discutindo sobre isso, que é de ter essas tecnologias, ter um grupo, vamos dizer, de estudiosos, de educadores, estudiosos entendidos nisso, que façam uma certificação dessas várias tecnologias, porque o secretário também não sabe, nem tem obrigação de saber o que é bom, o que não funciona e tal. Bom, bom, enfim, como eu falei bem no início, é tudo muito complexo, porque também, se nós formos pegar as mesmas pesquisas internacionais, é muito difícil não tem pesquisas que te mostram claramente, olha, o uso da tecnologia tem um impacto A, B, C, 10, 20, 30 na aprendizagem. Não conseguimos ter esse, estou falando internacionalmente, não só no Brasil, que não temos mesmo. Então, porque, sim, não adianta você distribuir, por que é difícil? Porque não adianta você distribuir um computador por criança e ficar dando a mesma aula. O computador é simplesmente substituir o caderno. Então, você não mudou nada, simplesmente você mudou o instrumento, em vez de ser um caderno, ele está lá digitando, né? Então, a introdução da tecnologia, você tem que saber, ela é um instrumento, né? Instrumento poderosíssimo, e o mundo, a conexão, a comunicação, como eu falei no final, mudou a forma de aprendizagem das crianças. Então, eu sou os que defendo que isso tem que estar integrado dentro da sala de aula, mas tem que estar integrado junto com o conteúdo e principalmente com a formação do professor,
Quer dizer, se o professor não sabe usar e ele morre de medo de usar, porque o aluno sabe muito mais do que ele, como a gente, os nossos filhos sabem mais do que a gente, os jovens aqui sabem mais. Então, eles têm medo, porque realmente é uma dificuldade. Então, tem que ter uma formação muito grande. Agora, a tua pergunta é, quem que é responsável? Nós temos um sistema onde os estados e municípios que são responsáveis pela educação básica. Enfim, o ensino médio, quase 100% é o Estado, mas o fundamental ainda é dividido, em alguns lugares é muito municipalizado, em outros não, como São Paulo, mas então a responsabilidade é de estados e municípios. Agora, a União, claro que tem um papel importantíssimo como indutor, né? Então, se o MEC desenha políticas onde ele vai apoiar financeiramente determinado programa por questões de uso da tecnologia, os municípios vão lá, eles nem, infelizmente, eles vão não porque acha bom ou ruim, é porque tem dinheiro ali, a maioria faz isso, né? Então, é isso, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é diretamente dos municípios e do Estado, mas a União tem um papel. Se o MEC conseguir desenhar com uma visão o que é essa educação que é do futuro, mas não é nem do futuro, é de hoje já, porque nós já estamos no século XXI, né? 15 anos já, então é um futuro hoje, mas é o futuro das crianças, quer dizer, a gente não pode estar formando crianças com uma visão do século XX e elas vão viver para daqui a 10, 20 anos, que é um mundo ainda diferente do que é hoje. Se a gente está formando pelo mundo de ontem, nem pelo mundo de hoje, algo está bem ruim, né? Então, se o MEC desenhar um programa que faça sentido e que esteja incluindo essa escola, pensando essa escola do século XXI, colocar recursos de acordo com critérios que eles podem usar, isso tem uma influência grande, né? Mas, se não, a gente tem ilhas de excelência, né, Alexandre? Nos municípios, como você falou, algumas experiências em estados e municípios. Vamos lá. O Bruno de Oliveira é professor de Educação Física no estado do Espírito Santo. Gostaria de saber como estão sendo repassadas as informações nas secretarias municipais e estaduais de educação, pois em meu estado não nos repassaram informações sobre o Plano Nacional de Educação nem no município. Como podemos participar de forma incisiva, sabendo que existem dificuldades criadas ou não pelas secretarias de educação estadual e municipal? Para que ele está dizendo que ele gostaria de alcançar as mudanças e participar da discussão das mudanças necessárias na educação no estado e na cidade dele. Eu acho, Bruno, bom, em primeiro lugar, tem um site do Todos pela Educação, que tem lá, que várias organizações construíram, que é o Observatório das Metas, né? Então, para cada uma das metas, você tem textos, avaliações, indicadores, e é muito importante acompanhar esse site. Acho que é um instrumento extraordinário que a sociedade civil construiu para monitorar o plano. A segunda coisa é que, como a Neca bem falou na explanação dela, os estados e municípios, eles têm até junho desse ano, usando o termo dela, ontem, para aprovar os seus planos estaduais e municipais de educação. Portanto, eu sugiro que você procure informações na própria prefeitura ou na Câmara Municipal da cidade onde você está, para verificar como está essa construção, a construção desse plano. Alguns municípios, São Paulo fez isso, fizeram uma discussão, aqui em São Paulo foi uma discussão com milhares de pessoas, a partir das escolas, chegou à Câmara, agora está sendo refeito o projeto, ele está na Câmara sendo revisto, houve uma série de questionamentos sobre aquilo que o Executivo mandou, e a Câmara é o lugar para se discutir isso e para se resolver esse tipo de questão. Então, é importante que você verifique duas coisas. Primeiro,
Plano Nacional de Educação, as melhores informações estão no site do MEC, mas especialmente nesse site do Todos pela Educação, que acompanha meta por meta, indicador por indicador, com textos da sociedade civil. E o plano municipal na tua cidade é a própria prefeitura e a Câmara Municipal. Acho que tem pergunta aqui, não é, Samuel? Boa noite, sou João Henrique, sou sociólogo. Tem uma proposta um pouquinho polêmica, liderada pelo senador Cristóvão Buarque, que é a federalização da educação. Eu queria uma opinião de vocês dois, porque ela causa muitas dúvidas, né? Poucos têm conhecimento dessa proposta. Queria saber a opinião de vocês. Eu vou dar a minha, depois passo para o Alexandre. Bom, em primeiro lugar, eu respeito muito o senador, gosto muito dele pessoalmente, respeito muito a trajetória dele e a militância dele pela educação. Agora, eu não concordo com a questão da federalização da educação, porque eu acho que ela é baseada num dado de que as escolas federais técnicas são as escolas que alcançam os melhores níveis de ensino e os melhores IDEBs. Mas só que as escolas federais são nada, não tem 100 escolas, não sei, acho 100 e poucas escolas no Brasil inteiro. Né? Então, isso é um ponto, quer dizer, não pode basear toda uma proposta para isso. Segundo ponto, da minha visão, nós estamos falando de desconcentração, de descentralização, de maior poder para o município, você vai voltar tudo para o MEC? Aí eu fico pensando, o que o Ministério da Educação, em Brasília, que já é um oásis, consegue entender a educação do município de Pirajá, lá no interior de Alagoas. Quer dizer, não vejo o menor sentido nisso. Agora, eu me surpreendi, eu falo, nossa, o Cristóvão tem uma penetração muito grande, porque durante a campanha, a gente na rede abriu no site, a rede PSB, né, durante a campanha PSB, rede, campanha nacional, a gente abriu uma interlocução para falar sobre sugestões e propostas para a educação durante a elaboração do programa de governo. E o que chegou longe, o que teve mais proposta era a federalização da educação. Falei, nossa, o Cristóvão está em alta. A minha hipótese é que porque é aquela que eu acho que é um pouco a solução mágica. Bom, temos tantos problemas se a gente fizer isso, de repente. Agora, bom, ainda mais agora, neste momento atual, com toda a corrupção que está acontecendo em nível federal, tudo isso, não sei se teria isso tanto de novo. Quando a gente discute com o Cristóvão, que, de novo, pessoa que entende, que sabe o que está falando, que tem uma trajetória na área, ele fala, bom, mas a gente alguns municípios que estão muito ruins, o MEC faria uma intervenção federal e depois devolve, como se fosse uma intervenção, eu não sei exatamente o termo, mas ele usa como se você fizesse uma intervenção, a União faria uma intervenção, melhoraria a educação e depois entregaria de volta o município. Eu também acho complicado essa situação. Agora, tem algumas questões que são importantes, no meu entendimento também. Por exemplo, fazer uma prova nacional para os professores, por exemplo, pensar a carreira de professores. Eu acho que tem questões que o Cristóvão levanta que são importantes, mas não quer dizer federalizar a educação. Bom, essa é a minha opinião. A minha opinião é a mesma, assim, os institutos federais, assim como as escolas técnicas aqui no estado de São Paulo, eles acabam também selecionando os alunos, né? Então você tem, geralmente são os melhores alunos que acabam entrando lá, então isso também impacta nos resultados da educação. E como a Neca colocou, quer dizer, o nosso problema talvez seja dar à União o espaço que ela deveria ter, que é o de coordenação das iniciativas gerais. Base nacional comum, a organização, por exemplo, de como devem ser, em linhas gerais, as carreiras de professores. Tem lugares onde você não tem carreira de professor, enfim, tem uma série de questões que a União poderia fazer. Começaria, inclusive,
aquele gráfico que ela mostrou do CAC é muito importante, colocando recurso na educação básica. Porque hoje, para cada real, são 18 centavos do governo federal. E não adianta a gente continuar com esse modelo que investe no ensino superior e deixa de lado o ensino básico. Esse é um papel muito relevante que o governo federal poderia fazer. A outra questão é ajudar a regulamentar o sistema de colaboração. Porque, além do ponto de vista financeiro, o governo federal também tem uma obrigação de assessorar os municípios e os estados, né? E hoje, muitas vezes, ele acaba criando programas que passam por cima dos estados, passam por cima dos municípios, chegam direto na escola. E a escola vai pegar esse dinheiro, porque muitas vezes é o que tem, né? Mas não necessariamente aquilo que ela deveria fazer. Eu fui secretário de Educação no município de São Paulo. Lá na região onde a ANECA atua, que é uma região na Zona Leste, para quem não é daqui, que é uma região que tem crianças em situação de vulnerabilidade. Dentro daquele bairro, você tem escolas que poderiam ser consideradas de classe média, né, classe média baixa, com escolas com crianças muito vulneráveis. As soluções são diferentes. Você imagina se dentro de uma cidade já é assim, dentro de um bairro de uma cidade grande é assim, como é que lá de cima a gente vai ter uma coordenação única e exclusiva para todo um sistema? Então, no meu ponto de vista, a gente tem um problema que não é só da educação, mas é do Brasil e das políticas sociais. A gente tem uma Constituição que concentrou dinheiro na União e um monte de responsabilidades nos estados e nos municípios. O caminho que a gente tem que fazer é o inverso, descentralizar. E no caso da educação, talvez os próprios municípios grandes, pela minha experiência, talvez descentralizar, inclusive, a governança. Quer dizer, o secretário também ter linhas mais gerais, mas você ter a possibilidade de ter uma governança mais local dos órgãos regionais do que tem hoje. Então, acho que eu defenderia o movimento inverso, deixando aqui todo o respeito que todos nós brasileiros temos que ter pelo senador Cristóvão Buarque, que tem uma história extraordinária na área e, graças a Deus, continua sendo eleito senador, porque a gente tem uma voz da educação no Congresso muito forte, que é do senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria, se me permite, fazer uma pergunta e uma colocação. ANECA, você falou claramente sobre a relevância da política na sua visão para que a gente avance nessa questão da educação e em outras áreas do país, né? E nós temos um compromisso pela sustentabilidade. Nós queremos uma ação política pela sustentabilidade. E quando a gente pensa que os vereadores, os prefeitos, os deputados que já estão na RAPS, hoje nós temos 30 parlamentares nos diversos níveis, e estamos olhando para frente, e do ponto de vista de uma agenda de discussão com a sociedade no ano que vem, concretamente, pensando nas cidades, né? Você colocou a dimensão do território como uma questão crucial. E essa pergunta, até da federalização, na verdade, seria a contramão do reconhecimento do território e da especificidade do território como um elemento-chave para você encontrar arranjos diversos, né, para pensar o bairro, de repente, a cidade, de forma na sua especificidade. Então, a pergunta, Neca, olhando para aquilo que você colocou como princípios e valores da sustentabilidade, que é onde a gente quer chegar, nós queremos chegar lá. E, ao mesmo tempo, nós temos que estruturar o básico que ocorre fora da sala de aula, né? Quer dizer, está aqui toda essa questão de gestão, professores, etc. Então, você acha que nessa construção para a sustentabilidade, dentro daqueles princípios, a territorialização desta política pública, fazendo um paralelo com o SUS. Você usou o SUS, eu acho que vale a pena o SUS, né? Você veja, nós temos 150 milhões de pessoas no SUS e 50 milhões de brasileiros no mercado, que virou um SUS, né? Então, já tem veja como a lógica do mercado não vai resolver nem a saúde e nem vai resolver a educação. Não resolveu a saúde, né? Só criou um outro problema.
Então, para nós, como rede de ação política, é importante a gente colocar nesse nosso mapa do caminho para a sustentabilidade aqueles princípios para a gente poder, com clareza, confrontar as propostas que estão postas hoje no Congresso e também a aplicação concreta desse plano, para que a gente possa ter princípios que orientem essa nossa caminhada e que, de certa forma, validem ou não as propostas, como essa de federalização, como se a solução fosse estar em Brasília, né? Então, o território, dentro desta visão de princípios, ele é um elemento, na sua opinião, central para a construção desse caminho, a territorialização e toda a discussão que decorre dessa discussão? Bom, eu vou só, antes de responder a sua pergunta, falar em cima da sua primeira observação, que é a questão da política, né? Outra coisa que eu aprendi também recentemente, né, porque eu estou na educação há quase 30 anos e na política, a minha participação na política é bem recente, 4 anos. Mas é a importância, e aí não sei quem vai estar ligado na política diretamente, não só nos empreendedores cívicos, mas a importância das câmaras, né? Quando o Alexandre falou, eu me lembrei disso. Quer dizer, a importância, a gente acaba, os educadores, pedagogos, professores, acabam dando muito pouca importância a isso. E, na verdade, o Congresso, principalmente, acompanhar o que está sendo discutido nas comissões de educação no Congresso, acompanhar o que está sendo discutido na Assembleia do Estado e na Câmara Municipal, é super importante, as audiências públicas, porque isso que o Alexandre falou, por exemplo, veio do Executivo o Plano Nacional, o Plano Municipal de Educação, na Câmara ele pode ser para bem, às vezes até para melhor, não estou nem dizendo se é melhor ou não, mas se ninguém acompanha, isso fica toda uma discussão que envolveu milhares de pessoas, depois vai lá e 30 vereadores mudam, né? Então a importância a participação exige esforço. A importância do acompanhamento na Câmara, a importância do político, né, da gente acompanhar politicamente a educação é fundamental. Mas tentando responder a sua pergunta, que eu acho, no meu entendimento, é sim a importância do território. Eu acho que isso é fundamental. E acho que o Alexandre também, quando ele falou, né, da descentralização, inclusive do município de São Paulo, né, porque a diversidade é muito grande. E é isso que a gente está vendo, quer dizer, numa mesma... Porque quando a gente fala em São Paulo, os números são outros. Um bairro... Só um bairro como São Miguel Paulista tem 400 mil habitantes, quer dizer, é uma cidade média brasileira. Então, os números do Brasil são muito grandes e você tem, sim, que pensar o território, porque é ali que você vai fazer essa relação da escola com a sua comunidade, vai conseguir entender melhor quem é a população dos estudantes que estão lá, a cultura, aquela questão da cultura que está ali por trás, que isso é fundamental para os professores entenderem, quais são as necessidades, a potencialidade e tudo isso, e você pensar qual é esse ambiente mesmo. Se a gente está pensando na sustentabilidade, né, pensar o que é essa comunidade do entorno, quer dizer, como que você vai estar discutindo as questões, sei lá, de saneamento básico daquela população, quer dizer, são questões que deveriam estar entrando dentro da escola, não com uma visão ideológica disso, daquilo outro, que logo já vem esse fla-flu de dizer, você vai discutir isso, mas estar discutindo as questões que fazem sentido para aquela população, e as questões da sustentabilidade fazem sentido, quer dizer, se ele tem uma casa à beira do barranco, que está ali numa zona que vai, com uma chuva, vai despencar, isso é importante. A escola tem que estar lidando com essas questões, né? Então, eu penso, sem dúvida, que o território é importantíssimo. Ele faz essa mediação da escola com o mundo real, e não é você ficar restrito ao território, né? Se for pensar no Rio de Janeiro, as favelas, se for pensar no Nordeste, cada um tem as suas especificidades, mas
a questão da sustentabilidade envolve que eu pense a escola na sua relação com o seu entorno, e esse seu entorno é o meio ambiente, é o econômico, é o social, e aí a importância da equidade, de desafios das desigualdades, senão a gente não vai chegar nas próximas gerações de uma forma de uma vida digna, né? É a questão da diversidade cultural, então estou levando a sustentabilidade nas 5 dimensões que a Marina costuma falar. Sustentabilidade do meio, questão do meio ambiente, da diversidade, questão social, então enfatizei aqui muito a questão das desigualdades educacionais, né, a questão da diversidade cultural, de você estar levando em conta todas as diferentes etnias, indígenas, quilombolas, orientação sexual, enfim, eu acho que tem toda essa questão que a educação e sustentabilidade tem que dar conta, né? Obviamente, a questão da sustentabilidade econômica, então, a educação tem uma dimensão para o trabalho, mas não é a única, né? Ela tem para o trabalho, mas tem para a cidadania, para a participação, para o controle social. Acho que são todos elementos que fazem parte da minha visão de sustentabilidade, não é minha, de uma visão mais ampla de sustentabilidade, e onde a educação tem um papel em cada uma dessas dimensões, né? E só para, enfim, eu acho que isso é uma discussão que a gente pode aprofundar bastante. Acho que tem todo um papel aí da educação na questão da sustentabilidade nessas diferentes dimensões. E eu ia falar finalmente a questão do território, porque também pensar a questão da sustentabilidade é pensar essa integração, né, no caso da educação da escola, com o seu entorno, com o meio ambiente, com todas essas questões que eu acabei de mencionar, mas é a possibilidade de você integrar as diferentes políticas públicas no território. Então, se eu estou lá na Zona Leste, poder integrar as políticas de assistência social dos CRAS, com as políticas da saúde, da UBS, com as políticas da cultura, do esporte, junto com a educação, porque senão o que acontece? Especialmente nos territórios de maior vulnerabilidade social, tudo cai para a escola. Tudo, eu falo, é tudo literalmente. Eu estou falando de São Paulo, hein? Nem estou falando de outros lugares. Por exemplo, a mãe leva a criança doente para a escola, porque a escola consegue que ela seja atendida da UBS. Se ela for sozinha, ela não consegue, ou demora muito mais. Não é que ela não consegue, vai conseguir ou demora muito mais. Porque não é papel da escola levar a criança. Se a escola leva a criança para a UBS, ela está deixando de fazer outra coisa, que é o papel dela, que é a questão da aprendizagem. Então, eu sempre falo, é ótimo falar aqui, se eu tivesse no papel do Alexandre lá de secretário, é lindo falar da integração das políticas, é maravilhoso. Eu sei que quando você está sentado do outro lado, é outra coisa, porque, sei lá, no caso do município, se o prefeito não assume essa integração, esquece que não vai acontecer, né? Esquece. É o prefeito mesmo, porque senão não vai ter. Então, mas ao mesmo tempo, a visão sistêmica da sustentabilidade, a transversalidade, é o óbvio que é a integração dos diferentes setores, né? É você pensar as políticas públicas de uma forma integrada naquele território. E porque senão muito cai na escola, e aí a escola não cumpre o que ela tem que fazer. Ela faz papel de assistente social, resolvendo todos os problemas da família, que são problemas gravíssimos. Faz papel da saúde, faz papel de todos os outros, menos o dela. Muito rapidamente. Meu nome é Humberto Laudares, eu sou um líder RAPS deste ano. Queria fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é o Alexandre tangenciou um ponto importante em educação no Brasil hoje, que é a priorização, prioridade, ensino fundamental. Ao mesmo tempo, a gente vê no plano nacional as creches, que possivelmente vai ser passada para as prefeituras, um grande fardo financeiro para elas. E eu morei, sei lá, em 2 países desenvolvidos, Suíça e Estados Unidos, e nenhum desses países a mãe tinham acesso a creches gratuitas
ainda mais universal. Não tem nenhum modelo, talvez privado, ou de OS, ou alguma coisa, que você possa implementar uma política pública num caso desse? Faz sentido, dentro dessa lista de priorização, ter creches universais? A segunda pergunta, muito rápido, a Neca mencionou vários tópicos que poderiam ter inseridos nas escolas, e com esse clima político de hoje, eu realmente sinto que falta certo conhecimento até da Constituição, ou como que a democracia deve funcionar, coisas básicas do sistema político, que as pessoas parecem realmente completamente perdidas nesses conceitos. Seria o caso de começar talvez por escolas particulares de elite, porque falta também, ou então nas escolas públicas. É uma preocupação que ultimamente tem me afligido um pouco. Obrigado. Você tem toda a razão. Vou só deixar para ele responder as creches, mas só falar assim, realmente é uma ignorância total, não só da escola, de todos nós, né? Vamos nos incluir. Claro, a gente aqui provavelmente nessa sala sabe das questões, mas não é a escola pública, a escola privada, ninguém sabe como funciona esse país. Então, a gente acha que porque foram para a rua 1 milhão de pessoas, que é muito, que é importante, aí não aconteceu nada, o governo não caiu no dia seguinte. Como assim? Né? O governo vai cair no dia seguinte, entendeu? Porque a gente foi na rua. É importantíssimo ir para a rua, quem quiser ir, quem está acreditando, está tudo certo. Só que se a gente começar a pensar que porque vai para a rua cai o governo, aí depois põe outro que eu não gostei, vou para a rua de novo, cai de novo. Quer dizer, ninguém sabe, poucas pessoas sabem como funciona uma democracia, né? E o que significa consolidar uma democracia. Então, sem dúvida, faz parte de pensar a sustentabilidade, pensar esse eixo, questão da cidadania, para você ter uma sociedade que dure, que tenha uma consolidação da democracia, que tenha formas de participação e de controle social, né? Claro que é importantíssimo o controle social, ter liberdade para poder expressar, ser contra, a favor, como quiser, mas dentro de um arcabouço. Nós estamos numa democracia ainda. Então, como é que funciona? Ninguém sabe como é que funciona. Qual é o papel do Congresso? Como é que é o impeachment? Para que pode o impeachment? O que não pode? Como é que é? Vamos somar 2 perguntas aqui da plateia. Que tem. Então tem só a questão da creche. E só um comentário, a pergunta do Humberto, a resposta da Neca, você vê, remete a gente a esse desafio que a gente tem, né? Porque o desafio é ensinar a ler, escrever, contar, ao mesmo tempo que traz todas essas questões para a escola, e é o espaço que ela vai ter que... E esse é o grande desafio e o mundo que a gente está. Em relação às creches, estava até com saudade de responder sobre creche. Fiquei 6 anos e meio apanhando. Só faltava em casa, assim, não, mas vem cá e tal. Mas olha, e todos os secretários, o atual está respondendo, o que veio depois de mim, e acho que vai ter ainda um bom tempo. O Brasil tinha uma meta para ter 50% das crianças matriculadas em creche do Plano Nacional de Educação anterior, entre 2000 e 2010. Nós estamos em torno de pouco menos de 30%, se não me engano, não tem o número claro aqui. Mas, de qualquer forma, não dá para fazer isso só do modo direto, né? A gente tem... O governo federal soltou um programa em 2007, se comprometendo a fazer 6 mil unidades, né? Não chegou a 20% desses 6 mil. Não é por má vontade, mas é porque é difícil. O prefeito tem que arrumar um terreno num lugar onde possa se construir. Ele tem que construir esta unidade de acordo com um padrão que é pré-estabelecido. Enfim, tem uma série de desafios para você. Tem que fazer o concurso para os profissionais da educação, tem uma série de desafios que não são triviais. Em cidades grandes, então, menos ainda, porque a população, ela mora aonde não se pode construir. A população mais vulnerável e que precisa dessas unidades, ela mora em locais de proteção ambiental, em locais onde você não pode usar um espaço... você não pode construir um determinado número de metros para o tamanho do terreno. A gente tinha, por exemplo, essa lei agora foi mudada pelo atual prefeito.
Numa rua com menos de 8 metros de largura, você não podia ter uma unidade educacional. Esta lei fazia sentido quando você fala das escolas aqui desta região, dos Jardins, etc. Sei lá, o Dante, por exemplo, que tem um fluxo de carros muito grande ali para buscar os alunos. Agora, não estou falando do Dante, pelo amor de Deus, mas escolas desse tipo, e não no Capão Redondo, no Jardim Ângela, que você não vai ter muitas ruas com 8 metros, tão largas assim. Então, você tem todos esses desafios e você tem as crianças na fila. Isso aumenta. Você vê, nós tínhamos 60 mil crianças quando a gente chegou, a gente deixou 214 mil crianças matriculadas. Hoje está em torno de 230, mais ou menos. Quer dizer, um número expressivo, mas a demanda ela continua aumentando, porque é como saúde, quanto mais você amplia a oferta, mais gente vai procurar e faz parte, e o governo tem a obrigação legal de prover. Como a gente fez? A gente trabalhou com unidades conveniadas. Não foi muita novidade, porque isso existe desde sempre, né? A gente colocou regras mais rígidas para essas entidades. Muitas delas foram descredenciadas ao longo do caminho, porque a gente teve mais rigidez. Mas, por outro lado, muitas delas prestam um serviço muito bom e de muito boa qualidade. E essa é a alternativa, quer dizer, para uma demanda represada como a que a gente tem nos grandes centros. Não vai ser construindo novas unidades. Veja, nós temos hoje em torno de 180, 190 mil crianças fora das creches em São Paulo. A unidade padrão da prefeitura, ela utiliza 1.000 metros construídos para um terreno de 1.500 e atende em torno de 200 crianças. Então, uma conta básica, nós vamos precisar de quase 1.000 novas unidades para atender essa demanda, ou seja, 1.000 terrenos de 1.500 metros livres e poder construir 1.000 metros. Isso é impossível. E a criança não pode esperar. Então, acho que tem que combinar uma série de alternativas para poder prover essas unidades. E a lei já prevê isso. O próprio Fundeb, quando foi criado, ele passa um recurso menor, mas passa um recurso para unidades conveniadas também. Boa noite. Meu nome é La Torre, eu sou líder 2014. Falou de esse conceito de sustentabilidade na educação está muito ligado pela conexão que você fez agora na exposição, a questão da educação para a cidadania e da escola cidadã, onde não só a escola tem função de trazer o aprendizado para a criança, mas também de formar um cidadão, um conceito mais amplo, uma pessoa que sabe dos seus direitos, dos seus deveres dentro do Estado democrático de direito. Nós vivemos uma país onde não existe cultura cidadã. A cultura cidadã é muito incipiente. E um problema sério também é que, por conta da inexistência, por conta dessa inexistência, até os professores têm dificuldade de formar cidadãos. Os professores não têm a formação de cidadão, os próprios professores. Então, minha pergunta, o Plano Nacional de Educação aborda isso de alguma forma, esse novo plano, para fomentar essa escola cidadã e para auxiliar na formação dos professores com uma cultura um pouco mais cidadã também? E... Poxa, outra parte da pergunta esqueci. Mas, eu acho que respondendo por aí a gente já consegue... E se não, qual a estratégia para se formar isso do zero, ou de praticamente zero, como a gente está, entendeu? Na nossa sociedade atualmente. Olá, eu sou Ana Caroline, eu sou gestora de políticas públicas, e a minha pergunta vai no sentido que você disse da importância da formação do professor, né? E como educar os alunos para a gestão da singularidade na sala de aula, assim, que estratégias, né, que vocês veem viáveis hoje, tendo em vista que muitas escolas, né, têm
diversos déficits de recursos, tal, como educar para a cidadania e utilizar a tecnologia, sendo que às vezes muitas escolas não têm, né, os próprios aparelhos, né, computadores e tudo mais. Vai nesse sentido. Obrigada. Bom, o Plano Nacional tem uma meta que é a questão da gestão democrática, mas ainda é muito na questão da gestão, de pensar uma relação mais horizontal entre o diretor e os professores e a participação da comunidade nos conselhos da escola, conselho de classe, enfim. Não entra nessa especificidade, nem é tão especificidade, mas nessa dimensão, vamos dizer assim, da cidadania e da formação para uma cidadania, né? A questão da participação, do controle social, do empoderamento do cidadão. Por isso que o que eu penso, assim, eu acho que uma discussão interessante que está acontecendo, tem duas discussões onde esse tema pode entrar, que são interessantes. Uma é a questão da base curricular nacional. Isso já é uma pauta do MEC, é uma pauta de várias fundações e ONGs, universidades, essa discussão em torno de que nós temos parâmetros curriculares, que são diretrizes mais amplas, que foram feitas na década de 90, aliás, muito bem feitos, muito bons, que até hoje ainda são vigentes, mas realmente precisam ser atualizados. E não é um currículo, não é uma coisa que entra num detalhe um pouco maior das questões das diferentes disciplinas. Então, existe uma discussão que já veio do ministro anterior, interino, que era o Paim, passou pelo Cid Gomes e agora estamos com o Renato Giannini, todos falando isso, que vão levar adiante essa discussão, porque é um debate que está muito forte na sociedade. Aí a gente pode ter a questão da cidadania de uma forma mais acentuada, né, com mais contundente, exatamente. E o outro, uma outra política onde essa questão da cidadania entra muito fortemente é na questão da educação integral. Porque quando a gente está falando, somente nós no SEMPEC, quando nós estamos falando de educação integral, nós não estamos falando de educação em tempo integral, nem apenas isso, né? E nem educação, e não em escola integral. Ou seja, a educação integral não precisa se dar toda dentro da escola e ela não se reduz ao aumento de horas da criança na escola. Porque o que eu falo, se você está numa criança numa escola, 4 horas, ela tem que ficar copiando da lousa, se ela ficar 8 horas copiando da lousa, coitada, uma tortura completa, né? Ele vai sair muito antes do ensino médio, vai começar a sair. Então, a educação integral, enfim, vamos discutir aqui, mas rapidamente você está pensando a questão da integralização mesmo, das crianças estão juntando com a outra pergunta da singularidade, né? Você está pensando na criança nos seus aspectos cognitivos, mas não só, emocionais, físicos também, de uma forma mais integrada. E a discussão de pensar uma educação integral, que ela pode acontecer ela envolve a ampliação da jornada do tempo escolar, da jornada escolar, mas essa ampliação não precisa se dar necessariamente dentro da escola. Pode se dar na escola, mas pode se dar também usando os diferentes espaços da comunidade, né? Os clubes, você tem isso mesmo nas periferias, os clubes, às vezes as igrejas que têm espaços que possam de recreação, que possam ser feitos, teatros, centros culturais, telecentros, enfim. Você tem alguns espaços, algumas comunidades, vários espaços, e você já tem muitas experiências no Brasil. Cidades menores, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, que não é tão pequena assim, tem programas interessantes. Aqui em São Paulo tem um bairro educador, em Belo Horizonte tem isso, São Bernardo do Campo tem também, então tem várias experiências interessantes onde você tem esse conceito de educação integral, onde a questão da cidadania cabe
com muito mais força, entendeu? E na base curricular, sem dúvida, né? Se houver essa discussão da sociedade como um todo, discutindo o que é um currículo. É um processo demorado, demora muito. A Austrália, que fez agora, que é muito referência aqui no Brasil, demorou acho que uns 5 anos, a partir dos 2 anos para começar a implementar alguma coisa e 5 anos no total. Mas enfim, eu acho que isso não importa. O que importa é que eu acho que aí pode entrar a questão da cidadania. E eu acho que a sua fala da singularidade, acho que esse modelo de educação integral ele pode conter toda essa parte da singularidade. Tem um programa do MEC que eu acho que tem que ser superado, avançado, melhorado muito, mas ele impulsionou muito a educação integral, que é um programa que chama Mais Educação, que dá recursos, mas é isso que o Alexandre falou. Vai direto para a escola, recursos que a escola que está tendo muitos problemas. Ele impulsionou muito, porque todos os municípios entraram, mas no fim muitos entram de uma forma desarticulada, sem estar linkado com a política da Secretaria de Educação, e aí a escola contrata vários oficineiros para fazer oficinas do que quiser e fica uma coisa completamente desconectada. Mas onde existe uma boa implementação de educação integral, você pode estar trabalhando essa questão da singularidade e da cidadania. Só terminando também, hoje tem muitas plataformas digitais e algumas experiências em escolas públicas também, não só, que são plataformas digitais personalizadas, quer dizer, do aluno ter acesso a essas plataformas digitais e ele ter um ensino muito mais focado nas próprias dificuldades dele, o aprendizado ele vai indo em função das suas dificuldades e ele tem várias possibilidades. Falando do mundo ideal, hein? Tem algumas experiências, são as ilhas de excelência. E aí ele tem recursos de vídeos, de poesias, de livros, de cinemas, de filmes, vários recursos para estar aprendendo diferentes tópicos. E aí é bem personalizado, porque ele vai escolher qual recurso ele quer para usar e para fazer determinado projeto, determinado exercício e tal. Bom, a gente tem aqui o Gustavo Bonafé, da Poços Transparente, que é uma entidade de Poços de Caldas. É uma questão que já foi feita, então já vou só responder, que é em relação ao Plano Nacional de Educação, se ele tem desdobramento em leis municipais ou altera a lei orgânica, né, e como obter mais informações. Então, ele necessariamente tem um desdobramento numa lei municipal e você pode obter as informações na Câmara Municipal da sua cidade. Aí tem o Paulo Búfalo, e essa é a última questão de hoje, ele mandou pela internet. Paulo é vereador em Campinas pelo PSOL e é líder RAPS, da primeira turma, né? Sobre a questão dos recursos. A inclusão dos recursos do ProUni, FIES e Pronatec na soma do cálculo dos 10% do PIB para a educação compromete esse valor em cerca de 3% a 4%. Vocês avaliam que 6% ou 7% do PIB restante será suficiente para o atingimento das metas previstas no PNE? Na verdade, essa é uma discussão que houve ali quando da inclusão ou não desses recursos, isso poderia ser considerado ou não um recurso da educação. Eu acho que o mais importante como a NECA também já colocou, quer dizer, nós temos as metas e nós vamos ter que ter os recursos necessários para cumprir com essas metas. Quer dizer, se vão ser 10, se vão ser 8, se vão ser 12, o que importa é que a gente tenha esses recursos para garantir aquilo que está descrito no Plano Nacional, né? Quer dizer, o plano foi aprovado sob essas condições e caberá à sociedade cobrar o governo para que as metas sejam cumpridas, né? E que os recursos sejam bem geridos e com transparência. Acho que mais isso, a gente fazer um cálculo prévio se vai ou não dar certo, é a gente buscar essas metas e buscar os recursos e a transparência necessária na gestão deles para que a gente chegue lá. Para a NECA encerrar, eu queria agradecer Tim Maia aqui não ia dar certo, né?
Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, a todos que estão acompanhando a gente pela internet, aos líderes RAPS, aos empreendedores cívicos, aos jovens. É um prazer fazer parte dessa rede pluripartidária, uma rede baseada em valores e na construção de projetos como esse que a gente pretende construir para a educação e para outras áreas. Agradecer a NECA pela generosidade de sempre, uma pessoa que contribui e contribuirá muito para a educação no nosso país, com generosidade, com escuta e com vontade de construir, que é algo que nós estamos precisando. Nós precisamos de convergência, nós precisamos de construção, nós precisamos de escutar um ao outro, que está faltando nesse momento no nosso país. E a NECA representa isso muito bem. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Eu que volto de novo para a minha fala, agradeço, acho muito bom poder estar aqui. E reforçando o que o Alexandre está falando, e Marcos, acho que aqui é um espaço muito importante nesse momento do país. É importante para a formação dos políticos? Claro que é, mas eu acho que o fato de ser um espaço suprapartidário, interpartidário e tudo, é um espaço onde a gente pode estar conseguindo, isso reforçando o Alexandre, a gente pode estar conseguindo discutir, talvez o que a Marina tem falado, o que a gente está precisando agora é uma agenda para o país, né? Uma agenda para o país e começar a discutir isso nos diferentes espaços, com responsabilidade, com conhecimento. A gente não sabe, a gente tem que aprender, né? Aquela conversa, não adianta achar que vai fazer isso e amanhã vai acontecer aquilo. A gente tem que entender como é que funciona uma democracia. Eu acho que aqui é um espaço que poderia estar, que acho que já está, esse tipo de conversa já a própria missão, os líderes todos, RAPS, vocês que estão aqui, já representam isso, mas não sei de que forma de ter uma visibilidade para fora também, né, nessa discussão da agenda. E só terminar essa última do Paulo Búfalo, falar o seguinte, a minha questão, eu concordo completamente com a resposta do Alexandre, eu só diria que a importância, no caso específico do Pronatec, que foi tão falado e mencionado durante a campanha, é que a gente não tem uma avaliação disso. É um absurdo, porque são bilhões, não é milhões, são bilhões que são gastos com o Pronatec. Super importante, precisava, não acho que não precisava, mas eu acho que são bilhões. Agora ele ia começar em maio, vai para junho, hoje já falou que vai para o final de julho começar de novo. E ninguém sabe nem por que isso vai sendo adiado, a gente imagina, mas não sabe. Então é só reforçar o que o Alexandre falou, que o que importa é a transparência, né? E aí o controle social. E aí, de novo, só para a gente dizer, controle social é difícil, não basta apertar o curtir, pode ser importante o curtir, também acho que mas não é só isso, né? Então exige um esforço da gente ir atrás, entrar nos... Não precisa ir na passeata, não é isso, mas é pelo menos ir atrás dos sites, ir atrás das informações, buscar mais informações, entender melhor daquele assunto, para a gente poder ter uma participação qualificada, porque senão fica uma participação burra, entre aspas, desculpe, mas fica mesmo. Eu acho que a gente tem que conseguir dar um salto enquanto sociedade, né? E aí eu volto, agradeço estar aqui, acho muito importante poder estar discutindo, contribuindo, enfim, estar aqui com o Alexandre, que como eu falo, é sempre mais fácil sentado lá. Agora você está sentado lá de cá também. É muito mais fácil falar as coisas do que quando você está lá no meio do furacão. E ele ficou 6 anos, quando tem 6 anos e meio, não é fácil. Então acho que é muito bom estar aqui junto com ele e estar aqui nesse momento. Agradeço aqui ao Marcos, a vocês, muito bom, e estou disponível aí para a gente continuar conversando, tá? Obrigada.